Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e uma boa noite a todos. Estamos aqui nesta noite para o terceiro elo da campanha. Por esta causa, me ponho de joelhos diante de Deus. Para hoje eu quero convidar você a nós meditarmos na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículo de número 13, que está escrito: Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Eu quero, dentro deste versículo, meditar numa palavra com os irmãos. Oração, garantia de verdade. Oração, garantia de verdade. Diz a Bíblia Sagrada que tinha Josafá muitas riquezas, glória e posição de destaque em abundância. E o texto da Bíblia Sagrada fala que ele aparentou-se com Acabe e depois de alguns anos ele desceu e lá em Samaria junto com Acabe e organizaram uma festa, mataram ovelhas e bois e eles estavam reunidos, e a Bíblia revela que eles foram persuadidos. Josafá acabou sendo persuadido por Acabe a ir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe era rei de Israel e ele disse a Josafá que era rei de Judá, fazendo-lhe uma pergunta: irás tu comigo à guerra a Ramote-Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos tudo junto contigo à guerra. Josafá disse ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor, porque Josafá, ele era temente a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que então o rei de Israel reuniu alguns profetas a seu bel prazer, 400 homens, porque esses homens profetizavam segundo aquilo que Acabe gostava que profetizasse. Então Josafá perguntou: não há aqui algum homem ou algum profeta do Senhor para que nós consultemos a ele, através dele saber do Senhor qual é a resposta de Deus para as nossas vidas? Então diz a Bíblia que ele respondeu: há aqui um homem que nós podemos sim consultar a ele pelo Senhor, e o nome dele é Micaías. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, eles estavam assentados cada um ao seu trono, vestidos com as suas vestimentas reais, e eles estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Diz o texto que Zedequias, filho de Kenaana, ele fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos os consumirem. E todos aqueles 400 profetas profetizavam a mesma coisa, dizendo: sobe contra Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor dará todos eles na tua mão, ó rei. E o mensageiro Zedequias foi em busca de Micaías e falou a ele, dizendo: eis que a palavra, ou as palavras dos profetas a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, fala o que é bom ao rei. Porém, Micaías respondeu aquilo que nós lemos no versículo 13: aquilo que o meu Deus disser, isso eu falarei. Diz a Bíblia que veio, pois, ao rei e disse Micaías:
olha, Micaías, nós vamos à guerra a Ramote-Gileade, nós vamos vencer a guerra. E ele disse: subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. O rei Acabe, ele assustou e falou: o que está acontecendo, Micaías? Tu não falas coisas boas comigo, mas fala tudo que é sempre mal. E aí ele então falou: então segura que eu vou falar a verdade. E diz a Bíblia Sagrada que naquela hora que ele começa a falar a verdade, oh, aleluias, Deus então honra a palavra do profeta, porque ele tem compromisso com Deus e ele é um homem de oração, e a oração garante a verdade. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro dizia de outra maneira. Quando então Micaías falou: vou dizer aquilo que o Senhor me revelou. Então o Senhor me levou a uma revelação e me mostrou um espírito que apresentou-se diante de Deus e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que há de persuadir o rei Acabe? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Saí e fazei assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Diz a Bíblia Sagrada que então Zedequias, que era um mensageiro de Acabe, chegando-se perto de Micaías, o feriu no queixo, deferindo-lhe uma bofetada. Por que caminho, Micaías, passou esse espírito de mentira, ou esse espírito do Senhor para falar a ti, que eu não vi? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Diz a Bíblia Sagrada que então o rei de Israel tomou a Micaías e falou: torna a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos, subirei, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu então, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes reais e disfarça-se, sem que nela esteja reconhecida a tua pessoa. A Bíblia Sagrada revela para nós que ele vestiu as vestimentas reais, e diz o comentarista que por cima das vestes reais ele vestiu vestimenta de soldado e foi em uma carruagem. Numa carruagem estava Josafá. Os soldados inimigos pararam aquela carruagem. Perceberam que ali não estava o rei Acabe, pois ele estava em um carro, porém disfarçado. Vindo ele numa outra carruagem, viram que ali também ele não estava. O texto é muito claro. Um servo então pegou a sua flecha, a sua arma, que é o arco de flecha. Diz o texto que ele entesou a flecha e começou a atirar as suas flechas a ermo. A Bíblia revela que na juntura entre a posição do peitoral com a posição dos membros inferiores, o rei Acabe
foi atingido por uma flecha e veio a morrer. Quando ele foi ferido e veio a morrer, diz a Bíblia que um dos seus servos pediu que desviassem a carruagem para outro lugar, para que não percebessem que ali ele estava. O que este texto da Bíblia Sagrada está dizendo para nós? Micaías era um homem comprometido com Deus, era um homem voltado à oração. Vez por outra, ele estava orando e dedicando a sua vida em oração, em falar com Deus. A Bíblia deixa claro para nós que a oração, ela é a garantia da verdade. Quando aquele rei foi ferido, logo cumpriu aquilo que o Espírito de Deus falou por intermédio de Micaías, porque ele era comprometido com a oração. Quando alguém é comprometido com a oração, o que ele fala, Deus garante o que ele fala. Não sei se você está lembrado das palavras do profeta Elias. Um dia ele apresentou-se diante do rei e falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Diz a Bíblia Sagrada que Deus cerrou o céu e não desceu chuva sobre a terra. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você está diante de Deus, por causa desta causa você está se colocando de joelhos diante de Deus, creia, aquilo que o Espírito de Deus proferir em seu favor vai acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus andou aqui na terra, ele clamou a Deus dizendo, quando ele voltou para o céu, de que ele enviaria ou suplicaria ao Pai para enviar um outro Consolador. A Bíblia Sagrada fala que o Consolador veio, ele habita em nós, ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia Sagrada revela para nós que o Espírito de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então creia, se você se propôs por esta causa que te aflige, que te perturba, ir para a oração, e nesse terceiro dia em que estamos orando, você ainda não viu nada acontecer, fique tranquilo, Deus está trabalhando, e se Ele ainda não respondeu a sua causa ou te deu vitória em cima da causa, é porque a obra que Ele está trabalhando nela é grande, para que quando o milagre acontecer, seja um milagre extraordinário, e assim como Micaías você vai dizer, vale a pena orar, vale a pena buscar a face de Deus, vale a pena falar com Deus em oração. Não desista, persista e insista, porque na medida que você bater na porta, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer e a glória de Deus será revelada sobre a sua vida. Com esta palavra, eu quero convidar você a pegar o seu envelope com o pedido de oração que você escreveu. E agora, em oração, nós vamos apresentar a Deus. Se você sentir de fazer como nos 2 primeiros dias, de ajoelhar e em oração clamar a Deus, faça isso, porque vamos orar agora. E eu estou certo de que o céu já está aberto. Estou convicto de que os ouvidos do Senhor está atento à nossa oração, e eu creio que o braço do Senhor, com a sua mão, está estendida agora, para ouvir o nosso clamor, atender a nossa oração e permitir o milagre acontecer dentro da sua casa. Aleluia! Vamos orar. Bendito Deus e grandioso Pai,
Aqui estamos nesta hora unindo a nossa fé em adoração ao Senhor. Estamos agora, Deus, prostrando diante do Teu altar, glorificando, adorando e bendizendo o Teu nome. Deus, te pedimos que a Tua vontade venha prevalecer no nosso viver, que o Senhor possa ser providência em nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor possa perdoar as nossas falhas e os nossos pecados, e nos ajude a santificar inteiramente a nossa vida ao Senhor. E agora, Pai, nós te pedimos que venha fazer cumprir a Tua palavra mais uma vez. A Tua palavra nos revela que tudo quanto pedirmos ao Senhor, em nome de Jesus o Senhor fará, a fim de que o Senhor seja glorificado sobre o Filho. Estamos unindo a nossa fé, crendo no sobrenatural da parte do Senhor. Por isso te pedimos que venha operar o milagre na vida do pai, na vida da mãe e na vida dos filhos. Venha operar o milagre na vida do marido, na vida da esposa. Que o milagre da salvação aconteça dentro desta casa. O milagre da libertação, da transformação, da porta aberta e da solução dos problemas. Deus, nós te clamamos porque sabemos que somente o Senhor é que tem o poder para fazer o milagre acontecer. E confiados de que o Senhor é poderoso para fazer o milagre, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sabemos que operando Deus, ninguém pode impedir. Sabemos que pela fé a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. E assim, ó Pai, nós te agradecemos, e assim, ó Pai, nós te adoramos e confiamos no milagre, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, tenha uma boa noite e amanhã, 10 horas da noite, aqui estaremos novamente para continuar diante de Deus, de joelhos, apresentando a Ele as nossas causas, certos de que a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém.